Olá, vamos dar início ao nosso projeto, um projeto inovador da Abrahac, onde nós vamos trazer os mais brilhantes profissionais da área de relacionamento, atendimento, ouvidoria e aqueles pensadores que conseguem refletir sobre a temática da defesa do consumidor e a área de relacionamento. E nada melhor como começar este projeto do que ter a nossa primeira convidada, Juliana Pereira da Silva. A Juliana, hoje, ela ocupa a posição de vice-presidente de clientes da Amil, mas tem um histórico, uma vida toda dedicada à defesa do consumidor no setor público, tendo trabalhado em PROCONs, no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, tendo sido a primeira secretária nacional do consumidor. Juliana, eu queria começar a nossa conversa falando para você, trazendo para você uma primeira pergunta. Como que você enxerga a importância de conectar a proteção do consumidor, políticas públicas e experiência do cliente dentro de uma empresa? Como que você conecta esses três assuntos que estão muito profundamente ligados à sua experiência, à sua vida pessoal e à sua vida profissional? Bom, Vitor, eu acho que assim, o que conecta esses três pilares é o protagonista dos três pilares, que é o consumidor, né? A proteção do consumidor no Brasil, a gente poderia falar que ela tem uma origem constitucional como um dever do Estado, mas eu gosto de dizer que ela também tem uma origem na Constituição como um dos princípios da livre iniciativa. Então, a proteção do consumidor que a Constituição determina dialoga com esses dois outros pilares, que é a política pública. Então, o Estado, política pública é um instrumento de trabalho do Estado, tem que estar conectado com o dever constitucional, que é proteger esse cidadão, né? A pessoa humana na sua condição de contratante de serviços e de comprador de produtos, vamos chamar assim. Porque o consumidor é esse momento da pessoa, né? Então, o mundo corporativo, ou a experiência do cliente dentro do ambiente corporativo está absolutamente conectada também com a Constituição, que é a nossa origem normativa, porque proteger o consumidor é um dos princípios, é um dos guardrails da livre iniciativa. Por isso que, para mim, é bem tranquilo dizer o seguinte: o que integra essas três pontas é o protagonista da política pública, do direito do consumidor e da experiência do mundo corporativo. Por vezes, as pessoas têm uma tendência, sabe, a separar essas coisas. Mas talvez pela minha, como você bem colocou, pela minha trajetória profissional, eu não consigo fragmentar. Eu acho que, obviamente, não dá para falar que uma estratégia de proteção ao consumidor no ambiente público tem a mesma natureza da experiência e da centralidade do cliente na empresa, mas seguramente, sem dúvida alguma, a matriz, a origem é a mesma. Isso quando a gente pensa do ponto de vista normativo. A gente poderia aqui divagar por outras perspectivas, né? No mundo corporativo, isso é sustentabilidade do negócio, né? É verdade, então, né? Toda a sustentação do negócio está baseado nessa ideia de proteger, manter o cliente satisfeito. E talvez, assim, uma das coisas que as palavras têm muita força, sabe, Vitor? Proteger tem né, vem no nosso conceito aqui, que é alguém intervindo para cuidar, vamos chamar assim, né? Então, eu acho que o poder público, ele monitora o mercado, principalmente o setor regulado, né? Então, ele tem esse condão. E a empresa, ela tem que respeitar esse consumidor, que é protegido pelo Estado, né? E quando ele respeita o consumidor, que é protegido pelo Estado, ele está protegendo o seu próprio negócio. O ponto central de uma empresa, de economia, de mercado,
não estou falando de monopólio, né? Porque aí é outra coisa, mas de empresas que de verdade são competidoras num ambiente que tem disputa de mercado, a experiência do consumidor é fundamental. Juliana, me diz uma coisa, né? É muito difícil a gente olhar, né, para o seu histórico, para a sua carreira e achar experiências parecidas, né? Você tem uma experiência muito singular, né? Como a gente começou no começo. O que que você, dentro dessa experiência, o que te motivou a dedicar tantos anos na defesa do consumidor e agora indo para o setor privado, né? Esse cuidado com o consumidor e como transportar essa sua experiência para as outras pessoas, para os outros profissionais que não viveram essa experiência de estar no órgão público, na liderança de órgão público, na tutela do consumidor. Então, eu queria te perguntar, ver se você consegue fazer essa análise. Olha, o que te motivou a ficar tantos anos? Porque o que você passa, né, e aí é uma pergunta, é como se você estivesse sempre do mesmo lado, seja no poder público, seja no privado, o que para muitos, né, e a gente vive esse debate, é um contrassenso, né, como se tivéssemos lados, né, mas não é essa percepção que você passa. Então, eu queria te perguntar se é verdade, né, se essa percepção ela é correta e como criar um conceito ou uma ideia para aqueles que não viveram isso, olhar para o consumidor também com esse viés de cuidado e proteção que é natural de quem trabalhou no poder público. Vitor, super bacana, porque daí eu vou falar de uma maneira muito particular, né? Então, obrigada por essa oportunidade. Tem uma parte da minha vida profissional que não é glamurosa, mas eu, antes de estar no setor público, antes de estar no Procon, por exemplo, eu fui muitos anos de uma empresa de varejo, tá? Ninguém sabe disso, mas eu vou contar aqui no podcast. Eu comecei minha carreira no supermercado, tá? Minha carreira profissional. Numa empresa de varejo que eu tenho muito orgulho, ela não está mais, ela não é mais, ela não existe mais. Então, depois eu passei pelo Procon, né? Fui advogada e tal, fui do Procon, fui do Ministério da Justiça, tanto como coordenadora geral do Sindec, na época integrando os Procons e diretora do DPDC, terminei a carreira como secretária nacional. E aí, já estou há 10 anos, Vitor, olha, parece que foi ontem, mas já há 10 anos, aí eu estou numa outra vivência profissional, e aí no mundo privado, de uma maneira bastante mais, vamos chamar assim, numa área mais estratégica do mundo corporativo, né? Que eu tive no passado bem remoto, mas numa área mais tática e menos estratégica. Para mim, que bom ouvir isso de você, porque eu tenho essa questão comigo, tá? Que não existe lados distintos. E eu tive a sorte, talvez seja uma sorte, né? De ter sido contratada, seja de forma direta, com cadeira num ambiente corporativo, num ambiente, numa liderança de grandes empresas, seja como uma consultora de algumas empresas, exatamente para falar aquilo que é necessário ser dito com base nas normas, com base nos regulamentos, e encontrar saídas que garantam o cumprimento delas. O que é importante para mim aqui, eu nunca acreditei que existem dois lados. Talvez num primeiro momento na minha carreira, lá no começo da defesa do consumidor, onde nós tivemos que ser muito contundentes, né, para atuar na implantação do Código de Defesa do Consumidor, na implementação. E eu fui diretora de um PROCON municipal, então eu sempre carreguei comigo a força de ser aguerrida e ser bastante comprometida com a implementação do Código de Defesa do Consumidor. Só que eu acabei, durante os anos todos meus de trabalho, vivenciar também o amadurecimento da proteção do consumidor no Brasil, de lado a lado. Então, se por um lado o mercado entendeu que discutir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor era um caminho absolutamente equivocado, porque nós tivemos isso de forma bem evidente com os bancos, mas nós tivemos outros setores que faziam isso de outras formas, né? Os bancos se manifestaram via uma ação direta de inconstitucionalidade.
outros setores da economia, e eu estava lá na privatização das telecoms e etc., havia formas muito mais sutis de não respeitar o Código de Defesa do Consumidor. Então, eu estava lá como PROCON, então eu vivi esse momento bastante aguerrido. Acho que, com o passar do tempo, as empresas, principalmente aquelas mais comprometidas e sérias, foram entendendo de que não era um modismo a proteção do consumidor, era um caminho normativo, assim, era um padrão da sociedade brasileira, seja do poder judiciário, né, que ajudou bastante isso a se consolidar, seja do poder executivo, via PROCONs, via Ministério da Justiça, e até o legislativo também, que reforçou essas normas. E aí o mercado teve que pensar, poxa vida, para além disso, cada dia mais esse consumidor se empoderou, né? Então, e aí forçou um amadurecimento por parte do mercado, e aí, naturalmente, nós, e eu estava lá no Sistema de Defesa do Consumidor à época, né, junto com vários outros colegas, o nosso agora querido novo secretário nacional, Ricardo Morichita, é, entendemos que era necessário abrir um espaço de diálogo, de construção. Então, nós nunca, em hipótese alguma, abrimos mão e não podíamos e não poderemos, nenhuma autoridade, do poder de polícia, do poder fiscalizatório. Mas nós amadurecemos também, entendemos que abrir um diálogo, e muitas vezes você conseguia construir melhorias nas relações de consumo, busca de solução de conflitos, e entregar, de forma bastante interessante, um maior respeito, indicadores de maior atendimento e respeito aos consumidores. Então, eu vivi essa curva no poder público. Então, Vitor, quando eu fiz a minha transição de carreira, há 10 anos atrás, fui por uma cadeira executiva e, né, já passei pela área por uma empresa de venda de plano de saúde, passei por um banco, né, do tamanho do Itaú, né? Hoje estou no Grupo Amil, trabalho com beneficiários de plano de saúde e com hospitais também. A minha cadeira é uma cadeira bem ampla, né? Assustadoramente ampla, às vezes. Aquela curva de amadurecimento que eu vivi pelo sistema e depois como secretária nacional na construção de alternativas, seja com as agências reguladoras, com o próprio Banco Central, isso me preparou muito para também, na cadeira executiva, fazer a mesma coisa. Só que muda um pouco os interlocutores. Muitas vezes, eu, hoje da minha cadeira, eu cuido do atendimento ao cliente, mas eu também sou responsável pela área regulatória do grupo. Uhum. Né? O contencioso regulatório está sob a minha tutela. A ouvidoria também está sob a minha tutela. Então, eu né, normalmente faço isso com os meus pares dentro da companhia. Uhum. Né? Às vezes eu tenho que fazer isso setorialmente. Né? Uhum. Então, acho que eu quero crer que a mesma trajetória que eu construí, e acredito que por isso não tem dois lados, né? Eu nunca tive nenhuma oportunidade que tergiversar sobre os meus valores éticos, técnicos. Eu acho que há essa possibilidade para muita gente, tá? Eu acho que é até um equívoco quem não acredita nisso, né? Obviamente, há momentos e há momentos. E a autoridade pública, e mesmo a minha atuação no mundo corporativo, né? Eu fui da área de riscos do Itaú Unibanco. Então, muitas vezes, o meu papel era apontar o risco. Sim, onde está a fragilidade, né? Imagino o quanto você ajudou nesse processo, com toda essa experiência, essa bagagem na defesa do consumidor. Eu vou pegar o gancho nessa pergunta para você acha que as pessoas, os líderes que estão na área de CX, atendimento, ouvidoria, devem olhar para os indicadores de defesa do consumidor dos órgãos públicos como uma referência, devem dialogar? Será que isso ajuda as empresas que têm essa relação mais próxima, ou esse entendimento mais próximo do que os órgãos de defesa do consumidor fazem, conseguem entregar um atendimento melhor, conseguem resolver mais os problemas? Você acha isso algo necessário para quem está nessa posição?
Vitor, eu vou te responder com muita transparência, como Uhum, me é peculiar. Se um cliente escrever num papelzinho de pão alguma coisa sobre um atendimento ou um serviço de uma empresa que eu respondo por ela, eu vou parar para ouvir. uhum, Se um consumidor procurar uma autoridade pública para levar um problema, uma reclamação, assim, é imprescindível que eu ouça, porque primeiro tem uma voz do consumidor, segundo, eu tenho ali uma autoridade pública que fez um juízo de admissibilidade, vamos chamar assim, de é, valor, para trazer aquela demanda como uma demanda de consumo. Então, uhum, eu acho assim, que a gente está numa fase, vocês, né, num momento em que as questões se potencializam muito, sabe? Eu acho que esse momento parece coisa de old school que eu vou falar, né? Essa coisa de redes é, sociais, de inteligência artificial, traz uma modernidade espetacular. Mas a gente que é executivo dentro de uma empresa não pode esquecer da sandalinha da humildade e, ao uhum, invés de ficar procurando, e deve-se procurar boas consultorias, mas a gente também tem que ouvir aquele que está ali todos uhum, os dias e que tem uma expertise de proteção ao consumidor. Né? uhum, Então, sim, tudo isso para dizer sim, nós temos que ouvir, aprender e até, de alguma outra forma, fazer uma devolutiva para o PROCON. Sabe? uhum, Essa semana, por exemplo, eu tive uma reunião muito bacana com o diretor executivo do PROCON de São Paulo e o time dele. A uhum, minha agenda não é uma agenda fácil. O setor de saúde suplementar ele é altamente regulado, uhum, né? Ele é um setor de difícil compreensão, às vezes, e que tem aí alguns conflitos inerentes dessa agenda. uhum. Mas sentamos e fizemos uma reunião altamente produtiva, de lado a lado. Eu ouvi, mas também fui ouvida dentro Uhum. de vários temas, e aí não vem o caso quais são, mas muito importante. E, aliás, eu acho o seguinte: como eu vim de um PROCON lá no, né, há 26 anos atrás, É, eu acho que a gente precisa resgatar um pouco mais isso, até porque é importante para que a gente valorize também o dia a dia desses órgãos que muitas vezes atendem um consumidor que não consegue chegar em outros canais. uhum, Nós, né, nós às vezes medimos o consumidor pela nossa experiência. Nós somos uma uhum, parte muito privilegiada da uhum, sociedade. Então, tem alguns, e muitos, inúmeros consumidores que têm no PROCON, eu falei do PROCON de São Paulo, mas nós temos os PROCONs estaduais, municipais, que sempre trazem uma contribuição para as empresas. Muita gente, às vezes, acha isso também old school, tá, Vitor? Mas eu estou numa fase nostálgica. Eu acho que está na hora da gente é repactuar importante. e ressignificar algumas questões. É importante. Mas você começou a falar um pouquinho, né, do mundo atual, de tecnologia, de redes sociais. E para quem, né, está nessa função de uma área de clientes, imagino que esse seja um desafio, de principalmente de dois aspectos. Né? O cliente hoje, ele está em todo lugar, ele quer falar pelo canal que for mais fácil para ele. Também tem a possibilidade de reclamar em qualquer canal, né? Pode ser no da empresa, mas ele também tem uma infinidade de canais. E tem um outro ponto também, que é o ponto do atendimento. Quando você olha para o tema da tecnologia, né, como é que você vê esse desafio de atender o consumidor nos diversos canais que ele está conectado? E como que você olha para dentro da empresa e tenta achar um caminho para equilibrar a tecnologia, porque todas as empresas precisam de tecnologia para qualidade, gerar eficiência, mas também esse olhar, esse atendimento, esse cuidado, a voz humana para lidar com os consumidores. Como é que você mescla essa situação para quem atende, para quem tem que entregar um serviço e gerar resultado no final do dia também? Bom, uma excelente pergunta, Vitor. Assim, eu vou falar muito baseado na minha experiência recente, tá? Para mim, está muito claro. A empresa, e a minha empresa especialmente, nós estamos cada dia mais nos preparando para isso. Eu preciso estar aberta
a captar a voz do consumidor onde quer que ele me procure. É inexorável, né? Porque se eu não abro um canal, ele vai, eu vou até dizer, eu vou fazer um merchan aqui, ele vai procurar lá no LinkedIn alguém que é um executivo da companhia Uhum. para registrar uma demanda. Então, veja, eu acho que nós precisamos ter cada dia mais condição de capturar essa reclamação, essa demanda, esse atendimento. É desafiador? É desafiador. Né? Por quê? Porque quase todas as empresas, e na minha não é diferente, onde eu atuo, você trabalha com sistemas legados. Né? A rede social ela avançou muito. Né? A inteligência artificial, como camada, ela Uhum. está muito. Só que para você atender de verdade, você tem sistemas legados que você precisa consultar, que você precisa buscar informações. Então, isso para mim, o mais difícil nesse processo de falar em tecnologia é que nós temos que olhar a tecnologia em duas camadas: nas interfaces, mas nos sistemas legados, e outra coisa, que é com base na segurança da informação. Eu trabalho na área de saúde suplementar. Todas as informações que tem na minha empresa são, por força da LGPD, sensíveis. Elas Uhum. guardam um outro tipo de proteção, né? Porque elas têm um grau muito mais protetivo. Então, disponibilizar sistemas de atendimento é complexo, porque tem para mim, esses três pontos. As camadas interativas desenvolveram muito rápido, os sistemas legados estão aí, e com dificuldades, né? E temos uma questão que é a segurança, né? A privacidade e a segurança de dados sensíveis. Vamos lá. Por outro lado, na minha indústria também, onde eu atuo, eu não tenho como abrir mão da voz. Então, o que eu trabalho hoje é como é que eu combino muito bem essas situações. Por quê? Vou dar um exemplo para ilustrar. O consumidor passou por uma consulta, combinou com o médico uma cirurgia eletiva. Hoje, na prática, o médico ele faz o lançamento, o pedido dessa cirurgia, porque é ele quem vai me explicar a cirurgia, a necessidade da cirurgia, a necessidade de uma órtese, ou de uma prótese, de uma PME. Quando o consumidor sai do consultório, a percepção do consumidor é que o médico lançou aquele pedido naquele momento. Uhum. Então, o consumidor fica naquela expectativa. Passa 2, 3 dias, ele me procura. Aí eu digo para ele, não consta nenhum pedido. Não, mas o doutor pediu, então, mas ele não pediu. Então, aí eu já estou desenvolvendo aqui camadas para deixar de antemão o meu cliente ciente de que aquele pedido não tem nenhum pedido de cirurgia eletiva. Estou falando de cirurgias eletivas, procedimentos eletivos. Estou falando de cirurgia, mas pode ser procedimento. Então, um exemplo. Faço o seguinte: olha, foi cadastrado, foi lançado esse procedimento. Bacana. Então, eu já estou desenvolvendo situações em que eu comunico por push ou por outro canal digital ao meu cliente que consta o lançamento e tal. Só que, às vezes, eu tenho que customizar uma prótese. Às vezes, eu preciso de mais informações sobre aquele procedimento. Como é que eu troco esse tipo de informações por canais digitais? Às vezes, você encontra um beneficiário, um consumidor, que não é tão incluído. Então, aí é a boa e velha conversa via telefone. Aí eu enfrento um outro desafio, que é o meu cliente não atende meu telefone. Porque quem atende telefone hoje, que para mim, né, acho que a gente conversou isso em algum momento, o ano passado, mas é uma agenda importante, é como é que a gente resgata a confiança nos canais, a né? confiança no telefone, porque, veja, ele é um instrumento necessário. Ele é um instrumento necessário. Né? Então, eu acho que todos os canais, desculpa ser muito detalhista, mas é para ilustrar Mas o é quanto que, importante. dentro dessa minha área, eu vejo claramente a necessidade de conviver
um chatbot, né, que ele vai informar que foi lançado o pedido, né, uma comunicação rápida, um on-tracking dentro de um aplicativo, ou seja, eu tenho ali uma linha do que está acontecendo, mas, por vezes, eu vou precisar interagir com esse cliente por voz, para ter certeza que é ele, uma série de outras coisas que a gente vai ter que customizar. A gente vai trabalhar com inteligência natural e artificial. Juliana, a gente está chegando no final da nossa conversa aqui, e a ideia é que a gente tenha outras oportunidades de conversar, enfim, o nosso projeto de podcast ele é dinâmico, eu espero que a gente converse num outro episódio. Mas para essa reta final da nossa conversa, eu queria um olhar para o futuro. Então, como é que você vê a experiência do cliente no futuro e quais são as dicas e conselhos que você dá para os profissionais, para as lideranças que estão na área de relacionamento? E aí, com essa visão, a gente encerra aqui a nossa conversa e eu te vejo no próximo podcast. Vitor, obrigada, tá? Pelo convite mais uma vez e estou à disposição. Porque a gente falar daquilo que a gente gosta e acredita, né? Nos sentimos bastante confortáveis. Eu vou começar pela dica. É uma coisa que permeou bastante a minha carreira e vai continuar permeando. Goste de pessoas e cuide de pessoas. Nossa, Juliana, mas nós estamos numa era de tecnologia, de inteligência artificial. Veja, o investimento em pessoas é, para mim, a dica de ouro. Por quê? Ainda que essa pessoa é aquela que vai treinar a inteligência artificial, mas você está investindo em quem vai compreender genuinamente o que é a experiência de uma pessoa consumidora, né? Então, olhar para os times de todos os níveis e aspectos como parceiros nessa empreitada de construir a melhor experiência do cliente. Não existe receita, eu não acredito em receita de bolo, e não acredito que a tecnologia é um fim em si mesmo. Então, toda a minha experiência e grandes projetos que eu já entreguei na vida, seja no setor público ou no setor privado, ela passou genuinamente pelo engajamento das pessoas, né? Pelo um ambiente positivo e por uma visão de propósito. Né? Tá meio clichê falar isso, mas, desculpa, é por aí que passa. E aí, quando você faz isso do ponto de vista organizacional, você naturalmente começa a construir a melhor experiência do consumidor, no presente e do futuro, porque a diversidade e a complexidade passa por pessoas. Então, se dentro do seu ambiente profissional, corporativo, você tem ali uma visão e uma clareza da diversidade de como lidar com pessoas, a hora que você vai para a prateleira, vai para a prestação de serviço, você olha para o seu consumidor nessa mesma perspectiva. Eu fico impactada, às vezes, quando as pessoas falam e o consumidor, o que ele pensa, e às vezes eu começo alguma reunião dentro da minha organização falando, quem é o consumidor? Sou eu, é você, é o outro. E às vezes alguns com mais limitações, ainda com mais dificuldade de compreensão de regras e de modelos e de serviços. Então, a evolução, na minha visão de mundo, passa por a gente não perder o foco na humanização das relações. Tá? Na capacidade de compreender a pessoa humana e entregar para ela, na medida do comportamento dela, aquilo que ela sinaliza que ela é propensa para receber. Porque também, né, e aí, pensando do ponto de vista de design de serviço, design de produtos, pensando de design de canais, né, obviamente, a gente não pode pasteurizar nada, que também é outra coisa que nós incorremos em erros, né? A gente pasteuriza e aí começa a dizer, nossa, não funcionou. Né? Ou seja, eu não fiz um bom assessment nem de compreender de quem é o meu perfil, de quem é o público, quem é a minha persona para aqueles. Então,
É trabalho, sabe, Vitor? Não tem um milagre. Acho que vai sofisticando Trabalho as duro, né? ferramentas. A grande dica é o trabalho duro, né? Olhar para as pessoas e trabalhar duro. Trabalho duro, não tem receita pronta. Eu acho Uhum, que é muito importante a gente mesclar pessoas de visões, os mais jovens com os mais contemporâneos, né? Eu uhum, gosto muito de fazer, eu estou fazendo muito isso dentro da minha equipe, porque legal. isso traz, e a população brasileira está envelhecendo, mas, por outro lado, também tem uma juventude muito Uhum, atuante. Então, sabe, a gente, assim, para isso é importante a gente ter humildade, visão humana e paciência, porque as pessoas também querem que tudo aconteça muito, muito uhum, rapidamente. E nem tudo acontece muito rapidamente quando a gente está falando de comportamento e de expectativas e de vivência. legal. Juliana, foi um prazer falar com você. Eu aprendi muito, tenho certeza que todos aqueles que nos ouvirem, nos verem, também vão aprender e vai ficar com gostinho de quero mais. Espero que a gente consiga ter um próximo episódio para esticar um pouco essa conversa, entrar em outros assuntos, mas desde já, muito obrigado. Foi ótimo, um privilégio ter você aqui e um privilégio para todos aqueles que vão nos ouvir e aproveitar um pouco dessas dicas e experiências. Espero que a gente se veja em breve e muito obrigado. Em nome da Brahec e de todos os parceiros, de todos os profissionais, de todos os consumidores. Obrigado por essa aula e por essa conversa. Ah, Vitor, obrigada a você, foi um prazer participar, né? Parabéns aí por promover esse tipo de bate-papo. E assim, estou à disposição sempre da Abrarec, tá bom? De você em Obrigado. especial, que é uma pessoa muito querida. Obrigado, Juliana.